Olá, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Congresso Pietro Baldi 2024. Hoje estaremos encerrando esse evento com a palestra inserida no tema Grande Batalha, o último capítulo desse livro, A Vitória do Amor. Bebemos das fontes maravilhosas das palestras de ontem, de Marcelo, de Suzy, e hoje pela manhã também, e vamos estar disponibilizando para quem não pôde acessar esse derrame de bênçãos, de alegria e de conhecimento, esse banquete que nos foi dado, que nos está sendo dado desde ontem. E não podemos deixar, antes de começar, agradecer a Deus por essa oportunidade, por tudo que está sendo vivido, experienciado aqui, e agradecer também a quem ajudou que esse evento fosse realizado. Nós queremos agradecer a comissão organizadora do Núcleo Pietro Baldi de Feira de Santana. Nós queremos agradecer ao Núcleo de Produções Audiovisuais Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Queremos agradecer ao Núcleo de Filosofia, Saúde, Educação e Espiritualidade da Universidade Estadual de Feira de Santana. Queremos agradecer ao Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, IBES, de Brasília, ao canal Roteiro Espírita, na pessoa do nosso irmão Robson Ferrer, ao nossos queridos irmãos João Neto e Karina, da Sociedade Espírita Chico Xavier, que se integrou à equipe técnica para a transmissão do nosso evento. Agradecer também ao Acorda Cidade, na pessoa do Dilson Coutinho, que teve todo o empenho e se dispôs a divulgar o nosso evento. A TV7, com a retransmissão do nosso evento. Estamos sendo chamados aqui, desde ontem, a seguir adiante, a dar mais um passo, rumo a uma superconsciência, mas como Suzy bem falou, teremos que passar pelo caminho da leitura interna, silenciar, reconhecer-se verdadeiramente. Dar a outra face, como o Evangelho fala, ainda não é possível, porque esses impulsos estão impregnados em nós. Os impulsos negativos, reativos, impulsos como raiva, ressentimentos, vinganças, ainda estão impregnados em nós. E isso dificulta nosso avanço, a nossa evolução. Então, para superar essa condição que nos acompanha há milênios, avançar, propomos o Evangelho. Por que o Evangelho? O Cristo, seu Evangelho, é a maior revolução que o mundo ainda não conhece. Por que o Evangelho? Porque ele propõe profundas mudanças em nossas almas. O Cristo expressou tudo isso em seus mandamentos, nas suas parábolas, nos seus sermões, sobretudo no Sermão da Montanha. É o homem manso, não há batalha, é o homem pacífico. Então, se a evolução trouxe esse homem ainda animalizado até o presente, com sua racionalidade e seus instintos ainda mais primários, o Evangelho, a lei do Espírito, que levará este homem daqui adiante para uma vida diferente, uma vida que ele revele amor e bondade. Nos tornamos mundanos, nos desdobramentos, desde aqueles campos mais sutis e imateriais do espírito puro, até esse corpo físico, em progressivos níveis de densificação. Isso é a queda consciencial que vemos na obra de Ubaldi. Nós nos tornamos mundanos, mas não deixamos de ser sagrados.
Vivemos nessa instabilidade de valores efêmeros, nos expressando ao longo dessa evolução a permanente alternância entre a alegria e a dor, ordem e desordem, construção e destruição, vida e morte. Reflexo, em última instância, do ser e do não ser. Não é, como o Baldi fala, não é se tornar santo ainda, mas é ir superando essa animalidade que insiste em ficar impregnada em nós. Apesar de um princípio único que nos une e que nos constitui, continuamos ainda desagregados e fragmentados pela força e pela astúcia. Vimos ontem na palestra do nosso amigo Marcelo sobre essa trajetória do movimento fenomênico da vida nesse processo íntimo, destruição e construção, se elaborando e amadurecendo. E principalmente no campo das consciências coletivas, que vamos encontrar essas leis cíclicas que vai periodicamente desenvolvendo ou na decadência, fazendo isso periodicamente com a nossa civilização. Falar do Evangelho é mudar nosso impulso. Eu tenho um impulso de querer ajudar, dando uma cesta básica, eu tenho o impulso de querer ajudar ao templo ou à casa que eu frequento. Eu me emociono no frio e levo um cobertor. Mas a proposta aqui do campo divino, ele não tem essa medida. O campo divino, ele não tem medida. Aqui tudo é maior. Esse amor maior é generosidade, é misericórdia, é compaixão. Não tem medida. Esse ser humano que compreendeu, que aprendeu, que internalizou, que discerniu, ele se tornou adulto, ele abandona o que tem medida. Ele aprendeu a viver num horizonte sem medida de espiritualidade, só na medida infinita de amor. Ninguém até hoje examinou com tanta acuidade o problema da aplicação do Evangelho como Pietro Baldi. E ele faz isso em toda a sua obra, afirmando que o Evangelho não é apenas um fenômeno religioso, mas ele contém um profundo significado biológico. O que é isso? É exatamente se atendermos a esse chamado de ascensão da vida, subindo a um plano biológico, ou seja, um plano biológico superior, a um nível evolutivo mais avançado, de mais civilização, de menos luta, de menos dificuldade e dor, aí estaremos respondendo à vida. Ou não, podemos não responder a esse chamado. Então, retrocederemos a esse plano biológico, ao nível evolutivo mais atrasado, ainda nesse estado selvagem do primitivo, e correspondente a essa dura forma de existência. Responsabilidade é a palavra. A responsabilidade é responder perante a vida, é responder perante a existência. O Baldi, ele funde ciência e evangelho. Ele nos desperta não somente para um conhecimento mais elevado, mas também para as necessidades imperativas do amor, uma única via capaz de transformar o inferno terreno em um paraíso divino. A nossa matéria, o que conhecemos como matéria, o Baldi diz, será energia. A própria ciência já confirmou. O vosso elemento é o movimento, mas ainda não temos condição de conhecer, senão nessa forma menos evoluída que a matéria. O pensamento religioso também avança nessa busca. A doutrina espírita também está se encaminhando para uma realidade monista da criação, principalmente através do pensamento de Emmanuel, na figura do fluido cósmico universal, como substância unificadora, um hausto divino. E ele fala lá, Emmanuel, no seu livro do mesmo nome, no capítulo 33, no item Espírito e Matéria. É lícito,
considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. Esse é o monismo substancial apresentado pela revelação de Ubaldi. Então, conhecer essas forças que nos movem é essencial para uma sobrevivência, uma existência mais leve, que é a proposta do Evangelho, é o desenvolvimento dessas forças amorosas em nós. Eu vou pedir a Beto Lago para falar sobre a vitória do amor nessa grande batalha. Boa tarde, pessoal. Saudação a todos os presentes aqui no auditório. Saudação também a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube e nos canais parceiros que estão retransmitindo o nosso congresso. Estamos encerrando nosso congresso. É um alívio ter conseguido. Não é fácil organizar um congresso tão simples quanto esse, tão singelo, né? Mas de tanta riqueza. Eu me sinto aqui como o discípulo acompanhando os mestres que me antecederam. André, Suzy, Marcelo, Maurício Crispim, para falar sobre a vitória do amor. Muita coisa já foi dita, e o Ubaldi tem como característica, nas suas obras, de repetir uma ideia de diferentes maneiras. Como quem diz assim, eu vou falar de novo para ver se você entende. E claro, ele usa situações diferentes, argumentos diferentes, para que a gente não tenha como não compreender essa obra gigantesca. Certamente algumas coisas que eu vou falar aqui já foram ditas, mas nada que não tenha ligação direta com o tema que me foi proposto, a vitória do amor. Hoje pela manhã, uma das perguntas que foi feita a Maurício Crispim é a dificuldade que algumas pessoas ainda têm de perceber a perfeita convergência entre os princípios da doutrina espírita e os ensinamentos que o Ubaldi nos traz em toda a sua obra, que aliás culmina no último livro com uma obra cujo título é Cristo. Como pode haver divergência? E Crispim falou com muita propriedade, é de cada um. Você pode ler as 24 obras de Ubaldi 100 vezes e não compreender. Então, cada pessoa tem a sua maturidade no tempo de compreender aqui ou mais adiante. Tomando essa ideia como norte, eu quis fazer uma abordagem, compartilhar com vocês, mostrando na vitória do amor essa convergência para o Cristo. Qualquer que seja o segmento do conhecimento humano, ele converge para o Cristo. Então, a intenção, no final, vai ser tentar mostrar essa convergência total entre o livro, a obra, e especialmente o livro A Grande Batalha, e alguns ensinamentos do Evangelho de Jesus. Antes, porém, de entrar no livro,
eu me arrisquei a fazer um preâmbulo para só a partir de então entrar no capítulo 10 do livro A Grande Batalha. Começando com algumas questões, algumas provocações, que eu chamei de questões fundamentais. No que consiste esse sentimento? E eu estou chamando inicialmente de sentimento, mas na frente a gente vai ver que é sentimento, mas não sempre. Nas criaturas é a relação que pode se manifestar de uma forma sublime ou pode ser ainda animalizada. E você pode ter a atração sexual nas duas formas. Numa forma mais animalizada, numa forma mais sublime. Enfim, o amor é impulso, é força, é potência. Está em tudo e em todas as fases, como ele fala no final, né? Com o ser, o amor subirá, sublimando-se até o paraíso dos santos. Indestrutível, existe em formas infinitas e em todas as dimensões, em todos os níveis do ser. E o Baldi deixa essa pergunta. Se o amor é impulso fundamental, é força de coesão que rege tudo no universo, é potência, pode o ser humano se eximir de amar, estar fora do campo do amor? Amar ou não amar? Impossível. Amor é essência de vida. Se existe vida, o amor está intrínseco. Não existe vida sem o amor, seja lá em que forma ele se manifeste. Porque é princípio fundamental de vida, é base de todos os impulsos e movimentos do ser. E aí ele nos leva a essa conclusão. E Maurício Crispim, na TV Ibis, um curso que ele oferece, quem ainda não viu, veja, e lá nós temos isso com uma riqueza e profundidade muito grande. TV Ibis, a evolução do amor. E como ele é muito generoso, ele produz o material e deixa a gente usar, eu trouxe uma tela para compartilhar com vocês sobre essa evolução do amor. Porque ele diz que estando o indivíduo, estando o ser, dentro do campo divino, onde o amor é essência, ele não pode deixar de amar. Aí se ele se recusar a amar, o que acontece? Ele adquire enfermidade de alma. Temos que estar amando. Agora, temos que estar amando uma pessoa? Não, não necessariamente. A gente pode estar amando algo. Os idealistas, eles jogam toda a capacidade de amor em um ideal, em uma causa. Está exercitando o amor. Mas se isso não acontece, se o amor não é exercitado em uma dessas duas formas, ele vai criar enfermidade para a própria alma, vai gerar uma série de neuroses, psicoses e problemas espirituais. O amor não é opção. O amor é necessidade. É essencial em se tratando de vida. E essa é a tela que me referi, usada por Maurício Crispim nesse curso, Evolução do Amor, lá na TV Ibis. Veja que ele coloca um gráfico, esse gráfico aqui é uma criação, né, dele, mas que traduz exatamente a ideia do livro A Grande Síntese, e a ideia também que a gente trouxe lá do Evangelho. Veja, nas fases mais baixas da consciência, no mundo animal, o amor é função prevalentemente orgânica, animalidade. Ascendendo um pouco para a fase homem, o homem adquire funções de ordem nervosa e psíquica, livre-arbítrio, exercício consciente do amor. Mas se ele não ama, como a gente disse antes, o que é que acontece? Degradação neurótica, neurose, psicose, enfermidades, as inúmeras enfermidades da alma. Qual é o nosso momento? Nosso momento é essa ascensão daqui para aqui. É esse esforço que a gente tem que fazer.
como o próprio Ubaldi diz em um outro momento, que é difícil a gente se imaginar como um ser da camada de consciência um pouco mais elevada, porque a gente não está lá. Como saber como eu serei no meu nível de consciência mais elevado? Conjectura, né? Só por projeção eu consigo saber. Mas ele dá a dica, ele dá um conselho. Se não consegue se imaginar em angelitude, elimina gradativamente a tua animalidade. Então, a eliminação gradual da animalidade nos permite dilatar o campo de ação de consciência para a sutileza e a sensibilidade. Esse é o passo que a gente precisa dar para qualificar o amor em nós, para que a gente possa ter amor numa dimensão mais evoluída, né? Olha que a gente nem está conseguindo fazer isso direito. Mas daqui em diante a gente vai, né? Depois do mundo em regeneração, lá adiante, a gente vai chegar lá. A gente vai conhecer e exercitar, sentir o super amor espiritual para finalmente chegar onde Jesus está. O nível de amor a que ele se refere. Tema desse nosso encontro de hoje. A vitória do amor. Que amor? Esse aqui. Porque ele existe em todos esses níveis. Ele se manifesta em todos esses níveis. Mas a vitória do amor a que o Ubaldi se refere no capítulo 10 do livro A Grande Batalha é o amor místico e divino. É o amor que Jesus veio ensinar. E exatamente por haver uma distância tão grande de compreensão desse amor para esse, do homem, é que as coisas aconteceram como aconteceram. É por isso que ele foi sacrificado. Incompreensão, ignorância, reconhecido por ele mesmo. No momento derradeiro, o que ele fala na cruz? Perdoa, Pai. Ignorantes, não sabem o que fazem. Então essa é a escala evolutiva do amor, né? É assim que o amor evolui. E feita essa introdução, para que a gente fale agora do livro A Grande Batalha, encontrando nesse espectro de que amor nós estamos falando. Não é do amor comum, do senso comum humano. Vamos entrar então na abordagem que o Ubaldi faz sobre a vitória do amor do livro A Grande Batalha. Antes, porém, Jesus anuncia para nós os tempos que nós estaríamos enfrentando agora, né, que reúne compreensão, conhecimento, rebeldia, repetição de erro, má vontade, tudo que a gente está enfrentando nesse momento apocalíptico, transição planetária, né, que nome a gente puder dar, significa essa transição que nós estamos atravessando. E no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que é longo, eu destaquei 4 pontos, só para contextualizar a vitória do amor, que nós vamos falar em seguida. Esse trecho, esse capítulo de Marcos, capítulo 13, algumas pessoas, né, chamam de sermão profético, porque ali Jesus profetizou, anunciou o que estaria acontecendo nesse momento duro e difícil que nós estamos atravessando. Então, nesse sermão profético, ele fala do futuro da terra regenerada. Jesus revela as dificuldades que viriam, o momento da prestação de contas. Anunciava o rigor com que nós haveríamos de prestar contas. Nações se colocando contra nações, né? Falsos cristos e falsos profetas. Não foi isso que a gente falou aí nas palestras anteriores? Crispim abordou isso também, né? Como compreender? Como não se desencantar? Como não desistir? Quando muitas pessoas, muitas vezes, fazem essas reflexões. O mundo não está evoluindo, está tudo piorando. Olha os sinais, olha as guerras, não estou vendo nada melhorando. Calma, o Evangelho também diz, calma, a gente está melhorando sim. Não se pode fazer análise de evolução tomando um recorte temporal.
É preciso tomar a evolução, e ele sugere que a gente analise o ponto em que nós estamos em consciência e comportamento a cada 100 anos. Não é assim que o Evangelho faz? Observai o que eras há 100 anos atrás. Vocês eram bem piores, estão bem melhores. Sereis bem melhores daqui a 100 anos. E com esse intervalo de 100 em 100, dá para ver melhor que realmente não há retrocesso, há evolução. Então, nações contra nações, as guerras que a gente está vendo, o descaso, o desprezo, a má utilização de recurso público, tudo, enfim, faz parte dessa previsão, né? Mas ele, no final desse capítulo, ele nos acalma, ele diz: não vos desespereis, né? Porque depois de tudo isso que vai acontecer e está acontecendo, ainda não será o fim, porque será necessário que o meu evangelho seja pregado por todo mundo. Confiemos nisso. Mas está difícil. Ele não falou que ia ser fácil. Difícil, né? E as grandes batalhas, aquelas que realmente nos interessam, não que observar as guerras, a destruição das guerras, não seja importante. Claro que é importante. Mas o bom combate, aquele que o apóstolo Paulo se refere, é o interno. Falamos disso aqui nas palestras anteriores, né? Suzy, Marcelo, André, Crispim. O combate que importa para nós nesse momento é o combate contra as nossas imperfeições, nossos vícios. Esse é o nosso inimigo, não o outro. Nesse contexto é que vamos falar sobre a vitória do amor. 10º capítulo do livro A Grande Batalha, tema do nosso congresso. O livro, de uma forma geral, descreve a luta que o indivíduo espiritualizado deve sustentar no ambiente terrestre diante da necessidade prática, contrastando com o ideal. Como é que é possível, né, estar no mundo, ter o ideal e estar no mundo que fala tudo ao contrário, que me mostra tudo ao contrário? Claro, é difícil, não é fácil, é difícil. Esse aqui é o grande desafio. Essa é a grande batalha. Então, no capítulo 10, que é um capítulo riquíssimo e longo, eu destaquei os pontos que eu, com a minha visão modesta, achei assim relevante para compartilhar com vocês. Certamente que vários olhares, para quem leu o livro e o capítulo, várias pessoas vão sentir falta de alguma abordagem, mas o essencial eu acho que a gente vai conseguir trazer. Como eu disse antes, a obra de Ubaldi, sendo ele um dos mais fiéis seguidores do Cristo que a gente tem notícia, do campo de estudo da gente, a gente costuma dizer aqui, né, que a gente equipara Ubaldi a Chico Xavier, Kardec, nesse patamar de compreensão da mensagem de Jesus. E não apenas compreensão, de seguir, de praticar o Evangelho na sua pureza. A cada trecho, a cada informação da obra de Ubaldi, a gente encontra correlação nos ensinamentos de Jesus. A correlação é perfeita, não existe divergência. Olha só esse trecho. Tudo isso aí é do capítulo 10, que tem esse título, A Vitória do Amor. Diz o Apocalipse que chegará o momento resolutivo, então que os maus se tornem piores e os bons melhores, para que finalmente ocorra, segundo a justiça, a separação e cada um ocupe o lugar que merece, e acabe assim essa mistura que permite aos mais prepotentes esmagarem os melhores.
O mundo será então purificado dos involuídos, lançados em ambientes inferiores, proporcionados a eles. E será possível, na terra, viver o Evangelho. Onde eu fui buscar a correlação? Evangelho de Mateus, capítulo 13. Parábola do semeador. Resumidamente, o Senhor da terra determina que plantem o trigo e, de repente, os servos chegam para o Senhor e falam: ó, tem joio aqui. E o Senhor falou: ó, eu não plantei joio, eu plantei trigo. Algum inimigo fez isso. E aí os servidores falam: o que o Senhor quer que a gente faça? Arranca? Ele falou: não, a hora de arrancar não é agora. Deixa crescer junto. Eu peguei só 2 versículos, né? Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. Jogou o joio lá e foi embora. Porque os homens estavam dormindo. Lembra? Maurício Crispim destacou, né? Dormes, né? Acorda tu que dormes, citando Paulo de Tarso, né? É isso que é necessário para nós, acordar. Nós estamos dormindo em muitos aspectos nesse momento. E no versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarra, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Não é nem uma metáfora, está tão mais direto do que isso, né? Deixa crescer. Aí, uma pergunta que foi feita a Maurício Crispim, por uma grande amiga nossa lá de Minas Gerais, Ivoneide, ela falou: como entender o que está acontecendo? É tudo tão sombrio hoje em dia. Como é que o que o Balde fala sobre isso? Aí a resposta. É porque tem que deixar crescer. E nas palavras de Ubaldi, que os maus se tornem piores, que os bons se tornem melhores. Por quê? Porque a separação do joio e do trigo vai ser feita sem nenhum equívoco, sem nenhuma possibilidade de erro, ou de não parecer a justiça nessa separação. Continuando aqui, Ubaldi nos fala sobre os tempos são chegados. Chegamos ao momento decisivo em que as forças opostas lançam o ataque para impor ao fenômeno diretrizes próprias. É o homem querendo mandar em Deus. Os dois exércitos, entre aspas, os dois exércitos defrontam-se na última batalha decisiva. Exército, entre aspas, porque a nossa conotação de exército é bélica, de quem usa arma humana. E o Balde não usou nesse sentido. 2 forças, né? O inferior e o superior, o involuído e o evoluído. E ele explica: de um lado, o exército humano dos involuídos, tangível, armado de todos os meios, organizado e poderoso na terra, pela riqueza de recursos, pelo conhecimento do ambiente, pela coalizão de forças, por finura de astúcias. Esse é o exército humano. Esse é o ambiente aqui, embaixo. Do outro lado, o lado superior, aparentemente nada mais que um desarmado, evangelicamente simples, só, fraco, pobre, sem conhecimento do ambiente, um desgraçado que parece quase oferecer-se como um convite para que o outro o vença. Por trás daquele desgraçado, porém, estava
o exército invisível das forças espirituais. Esse é um dos movimentos que a gente tem que fazer. Desenvolver essa capacidade de enxergar, entender, aceitar essa força, esse exército diferente do nosso. Um outro tipo de argumento, nem vou chamar de arma, outro tipo de instrumento. A batalha, como Suzy bem falou na palestra de abertura, a batalha que importa para nós é a batalha interna, é a batalha contra as nossas imperfeições. Como Fernando Pessoa, naquela prece, ele finaliza dizendo: Senhor, livra-me de mim. Ele compreende naquele momento em que ele está, né, o artista, ele vai buscar, né? O artista, seja lá em que arte, ele acessa planos mais elevados dele mesmo, ou por conexão, ele busca a informação em planos mais adiantados. E ali eu imagino, né, o que ele sentiu quando ele fala, quando ele escreve na prece: Senhor, livra-me de mim. Na terra, a verdadeira batalha foi feita por uma só das partes, ou seja, pelas forças negativas contra si mesmas, para autodestruir-se. O desarmado, que é o superior, o evoluído, não combatia, limitava-se a observar como as forças negativas ficavam presas em si mesmas, na própria rede. Não é isso que a gente faz? Causa e efeito. Não é assim que a gente passa de encarnação em encarnação, adquirindo karmas, né? Colhendo consequências. Onde estão as causas das minhas consequências? Em mim mesmo. Eu tenho que buscar em mim mesmo a origem de toda a dor e sofrimento a que eu estou submetido. E o balde fala de paz. Diz ele: o evoluído vive num regime em que a paz é o estado natural de equilíbrio normal. Lembra das bem-aventuranças? A 7ª bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há uma diferença enorme entre a 7ª bem-aventurança e a 3ª. Qual é a 3ª? Bem-aventurados os mansos, ou pacíficos, ou brandos, porque herdarão a terra. Ser pacífico é o mesmo que ser pacificador? Não. Pacífico já é um grande passo. Ser pacífico é não reagir, é não devolver com violência a agressão. Mas eu posso ser pacífico e ainda sofrer com mágoas. Eu posso me magoar. Quando perguntaram a Chico Xavier se ele perdoava tudo que fizeram com ele, Chico sofreu tanto. Ele falava: não perdoo. Mas Chico, eu não perdoo porque eu não me ofendi. Ai, Jesus, como eu estou longe disso. Quanta mágoa eu carrego comigo. Mas ele disse: ó, quem guarda mágoa, carrega lixo. Há uma diferença enorme entre ser apenas manso e brando, e é só isso que eles estão pedindo da gente nessa passagem para a regeneração. É só isso que Jesus quer. Os mansos herdarão a terra. Está num grau de dificuldade ali da 3ª bem-aventurança. Eu não tenho que ser um Chico Xavier ainda. O livro A Gênese, capítulo 18, diz: olha, tudo que a gente precisa é ter pouco de boa vontade para não ser recolhido daqui para o planeta primitivo, para merecer continuar aqui. Basta ser manso, pacífico. E para chegar em pacificador, para que de mim exale paz, eu sei que vai demorar. Eu vou chegar. Vamos chegar.
Mas vai demorar, né? Porque o pacificador, onde ele chega, ele irradia, o magnetismo dele contagia paz. Então, para o evoluído é natural. Já para o evoluído, ele diz o seguinte: se a paz do mundo é imposta à mão armada, que pode ela gerar, senão a máxima reação possível por parte do vencido? Claro, mágoa, revolta, desejo de vingança. É por isso que fica, entra século, sai século, quem era dominado lá na frente cria condição, forma um exército mais forte e toma de volta, e a gente fica nessa sucessão, alternando vencedor e vencido, nesse nível de compreensão. Acontece então que quanto mais se consegue vencer, mais inimigos surgem contra o vencedor. Por fim, esse jogo de luta continua de todos contra todos. Isso vale para nações, as guerras aí de nações, mas vale para indivíduos também. Né? Por isso que Jesus, no Evangelho de João 14, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz. Não confundam, fique bem claro, é a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Confia, tem fé. No mundo tereis atribulações, mas tem de bom ânimo, não é assim? No outro trecho, o Balde chama a atenção para a necessidade de trabalhar. Hoje, Maurício Crispim deu uma resposta maravilhosa a respeito da prece. Porque Jesus fala, né? Pedi e obtereis. Né? Pedir através de quê? Da prece. Se eu pedir pela prece eu vou obter, aí ele falou o quê? Sim, mas não se preocupa inicialmente com o pedido pela prece, não. Se preocupa primeiro em merecer. Porque se você trabalha e conquista o merecimento, está resolvido. É um pedido através de tua atitude, de tua ação. Não precisa verbalizar. É o pedido através do exercício, do trabalho. Né? E aí o Balde vai nos trazer essa mensagem, né? Abrir nossa consciência para não acreditar em favores gratuitos, ou Deus seria injusto, não é? Não é dormindo nem esperando que Deus nos sirva que pode isto acontecer. Trata-se de atravessar o oceano do conhecimento em frágeis embarcações, porque o alto, Cristo e o Evangelho não são apenas problema religioso de fé. Não é apenas isso. É também problema de razão e ciência. Conhecereis a verdade vos libertará. É preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso vencer a ignorância. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus diz isso claramente, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um conforme suas obras. Não é assim que em outra passagem ele fala? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele não falou assim: não, fique tranquilo, eu vou carregar para você. Ele ajuda, ele inspira, ele orienta, ele diz como é que faz. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Né? Porque a cada um será dado conforme as suas obras. Mas e aí? Nessa grande batalha entre um ser evoluído, pura luz, e seres ainda no estado de animalidade que a gente se encontra, como convencer de que
a lógica dele dá mais resultado do que a nossa. O balde tem essa característica também. Fala do evangelho como algo utilitário, um certo pragmatismo. Olha, siga o evangelho, não é apenas por uma vã teoria, não, é porque ele dá resultado. Em linhas gerais, que resultado? Vai parar de sofrer. Você vai parar de sentir dor. Isso não basta? Parar de sofrer, segue o evangelho. Segue esse manual aqui, ó, que você não vai sofrer. É isso que o balde nos orienta em diversos pontos dos seus livros. O evangelho, ele tem essa característica utilitária. Então, por que essa abordagem é importante? Porque a forma mental humana é: eu vou ganhar o que com isso? Claro que algumas pessoas já compreendem o ganhar num patamar de recompensa diferente. Tem muita gente que já saiu do campo da recompensa material, já está no campo da emoção. Muita gente. A gente já encontra muitas pessoas que fazem o bem e não querem recompensa. Mas não é a maioria, né? Então, duas forças em confronto. Como Jesus e o seu evangelho poderiam convencer uma forma mental tão atrasada? Tinha que dar uma prova. E como foi dito nas palestras anteriores, a prova que o humano quer é a prova da força. Não queriam esperavam que os exércitos viessem dos céus em carruagens de fogo para destruir os romanos, para fazer o mesmo que eles faziam? Não era essa a expectativa? Era. Mas por quê? Porque era essa a compreensão de que deveria prevalecer a força. Por isso Jesus diz aos apóstolos que ele teria que cumprir a missão na íntegra. E que não seria através da força. Então o balde traz na grande batalha essa abordagem, a necessidade de um exemplo, de uma prova que fosse convincente para a mente humana atrasada. Tratava-se de uma prova necessária para demonstrar a verdade de uma missão e sua realização. Se não viesse essa prova em seu favor, se chegaria a prova contra o Cristo e o Evangelho. Que daria plena razão ao mundo. Sem essa prova, o mundo, a mente humana, os métodos humanos, se achariam vencedores, prevaleceriam diante de toda a riqueza dos ensinamentos de Jesus. Tornou-se assim uma batalha de sistemas entre Cristo e o mundo, entre o modo de viver próprio da animalidade e já destinado a ser superado, e o modo de viver próprio da nova e mais civilizada humanidade do futuro. Por isso a necessidade da ressurreição. Porque o sacrifício, a morte, o sacrifício, a crucificação, era para a mente humana o quê? A derrota daquele fraco. A ressurreição seria a demonstração do contrário. Não era fraco. Fraca era a percepção equivocada que tinham a respeito do que estava ali acontecendo, né? Vamos chegando ao final da nossa abordagem com, primeiro, o balde no capítulo 10 fazendo a mesma recomendação que o Cristo nos faz a respeito do bom ânimo, a necessidade de resistir, de perseverar, de crer. Diz ele, o balde, saber resistir mesmo nessas condições que nós estamos vivendo hoje.
Eis o segredo da vitória. Porque nessas condições é que ocorre o milagre da descida do auxílio. Maurício Crispim falou isso na palestra dele. Né? Esta é a hora da prova mais dura, a hora em que as forças das trevas que estão para ser vencidas lançam o último e mais desesperado ataque, como feras feridas e acuadas. Então a alma oprimida, opressa, pergunta: o que faz o Cristo? A gente chega a sentir na nossa fragilidade que o socorro não virá. Quando tudo parece estar se destruindo, o último minuto, o balde fala. É nesse último minuto que chega. Como chegou para ele naquele episódio do despejo do apartamento, que Maurício Crispim relatou, e a gente, quem já conhece um pouco da obra, sabe. No meio da rua e chega a solução. Quantos de nós, passando por uma situação equivalente, teria a mesma serenidade para dizer não? Não vai faltar. E Jesus, no Evangelho de João 16, nos acalenta com uma mensagem equivalente a essa que o balde traz. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É esse o contexto da nossa abordagem, é esse o contexto da obra, a grande batalha, especialmente no capítulo 10, quando o balde vem falar da vitória do amor. Lembra do gráfico? A vitória do amor. Que amor? O amor. Não é um amor em suas etapas de crescimento, de evolução. É o amor que Cristo veio compartilhar conosco. O balde encerra o capítulo dizendo isso. Cristo vencera. Esta vitória tinha uma beleza sua, que a distinguia e a tornava maior e mais bela do que todas as vitórias humanas. Não se vencera esmagando e explorando para o egoísmo próprio, mas perdoando e amando para alcançar um fim bom. No término do longo esforço, uma alegria pura compensava largamente todas as dores passadas e as lutas. Só esse tipo de vitória é que nos faz ascender para a libertação, enquanto o tipo de vitória que se usa na terra é o que sempre mais nos submerge ao plano biológico, onde só imperam as leis da animalidade. Por último, esse é realmente o último parágrafo do capítulo. Lindo, né? A vitória real e definitiva não é a que provoca outro mal, mas a que o transforma em bem. É a que vence com a bondade a maldade, com o altruísmo o egoísmo, com o perdão a ofensa. É a que muda a discórdia em união e a guerra em paz. O ódio em amor. É a vitória não do mais forte para subjugar inimigos, mas do melhor para educar os irmãos. A vitória maior não é a que se conquista sozinho e para si. O egoísmo que impera hoje entre nós. Destruindo, mas a conquistada ao lado de Cristo, construindo para o bem do próximo. Ou seja, não é, nunca foi, nem no tempo dele, ele não foi compreendido por isso.
não é a vitória da força, é a vitória do amor. Uma última mensagem, já foi usada aí nas palestras anteriores, mas o que é que eu posso fazer? É linda, eu vou usar de novo. Isso é para nós. O Cristo dá o exemplo, Suzy falou do significado da cruz. Pois é isso, é exemplo, mais que qualquer outra simbologia menor que a gente queira atribuir a ela. A vitória dele é inspiração para nós. Para nós é isso aí. A vitória está reservada aos que têm a coragem de lutar pela luz, pela verdade e pelo amor, mesmo quando parece estar sozinhos. Nossa gratidão a Pietro Baldi, porque dentre tantas outras coisas, ele nos ensina verdadeiramente a amar e seguir o Cristo. Muita paz. Nós vamos seguir com a nossa reunião. Tudo isso fez parte, dentro da doutrinária, fez parte do nosso congresso, mas nós vamos seguir o nosso roteiro habitual das nossas doutrinárias de domingo, passando a segunda parte da nossa reunião, que é o momento da aplicação dos passos. Que a gente possa se inspirar nessas correntes loúricas, como diz o nosso querido Baldi, que a gente possa manter essas vibrações desse ambiente, para que a gente possa ter a aplicação dos passos. Eu não sei se com essa arrumação, se a gente vai poder fazer a aplicação individual, ou se a gente pode fazer o passe coletivo, mas de uma forma ou de outra, o passe é essencialmente um ato de recepção. Né? Se a gente se concentra, eleva o pensamento, abre o coração, a gente recebe o amor, as vibrações que o alto já estão derramando sobre nós desde o início.